paz seja convosco, crianças, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Vamos para mais um dia de aula, mais um dia aprendendo a palavra de Deus, mais um dia podendo conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Antes, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui. Amém? Fechem os olhinhos aí. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui hoje, podendo aprender um pouquinho mais da tua palavra, do teu ensinamento. Te pedimos que esteja conosco, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Amém! Hoje nós vamos falar sobre mais um herói. Lembra que a gente está falando sobre os heróis da Bíblia? Hoje a gente vai falar de um menino que foi um herói na época de Jesus, quando Jesus passou pela terra. Está em João 6, isso mesmo, João 6 aqui na Bíblia, a partir de João 6:1. Vocês já vão poder conhecer a história desse menino muito corajoso, esperto, inteligente e muito bondoso, né? Ele tinha um coração enorme. Um dia, Jesus estava pregando para uma multidão muito grande de muitas pessoas, muitas mesmo. E aí, essas pessoas, mais de 5.000 pessoas que estavam lá escutando de Jesus, estavam com fome, cansados, depois de um dia de aprendizado, porque Jesus sentava lá, conversava com essas pessoas, ensinava a palavra de Deus, ensinava os mandamentos, e essas pessoas ficaram com fome. E aí Jesus foi lá, perguntou para um dos seus discípulos: e agora, como que a gente vai fazer para alimentar essas pessoas? Só para ver o que os seus discípulos iam responder para ele, porque ele já sabia o que ele ia fazer, né? Ele já tinha toda a fé e todo o poder para fazer grandes coisas, mas ele queria saber a resposta dos discípulos. E aí um deles respondeu: ai, Senhor, eu não sei o que a gente pode fazer. Se a gente for alimentar tudo isso de gente, a gente vai precisar gastar muito dinheiro. É muito dinheiro, porque tem muita gente aqui. E aí Jesus pensou, olhou para a cara dele, e aí o outro veio e falou assim: bom, Jesus, tem um menino aqui que está oferecendo a sua cesta de pão. Tinha um menininho lá no meio da multidão, e nessa cesta tinha 5 pães e 2 peixes. Isso mesmo. Na cesta dele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Por quê? Porque toda vez que ele saía de casa, a mãe dele mandava uma cestinha para ele, com um pouquinho de comida para ele comer, para ele poder não ficar com fome na rua. E aí ele falou para Jesus: olha, Jesus, pode ficar com meu pão e com meu peixe para ajudar a alimentar a multidão. Só que era muita gente. Como que Jesus ia alimentar com 5 pães e 2 peixes aquele tanto de pessoa? Pensa bem, um monte de pessoas para comer 5 pães e 2 peixes. Mesmo que ele arrancasse um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe, não ia dar para alimentar nem 10% dessas pessoas. Só que Jesus ele é poderoso, mas ele estava lá no momento, ele ainda estava aqui na terra, né, em forma de carne. E aí ele era um homem e ele pensou, ele parou: me dá essa cesta aí, vamos multiplicar. E aí foi trazendo cesta e ele picando o pão e colocando, e não terminava mais, aquilo lá foi aumentando e trazendo cesta. Ele picava o pão, picava o peixe, colocava nessas cestinhas e ia distribuindo para a multidão, e não acabava. Era muito pão, era muito peixe, ia distribuindo. Por quê? Porque Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e multiplicou, porque ele é poderoso para fazer. Ele não deixou ninguém com fome. E mesmo depois que os discípulos e todos aqueles homens distribuíram aquela comida para aquela multidão, ainda sobrou um monte de cesto cheio de pão e peixe, acredita? No começo era só um cesto com 5 pães e 2 peixes. Mas no final tinha um monte de cesto e um monte de pão e peixe, e todo mundo tava o quê? Com a barriga cheia. Jesus, ele multiplicou e fez um milagre.
E aquele menino ficou pra história. Por quê? Porque ele era bondoso. Ele dividiu o que ele tinha, ele não guardou pra ele. Ele pensou, tá todo mundo com fome, daqui a pouco eu vou ficar com fome. Ele podia ter guardado pra ele, mas não. Ele dividiu com todo mundo, ele pensou no próximo, ele amou o próximo. E aí com isso, ele ajudou, ele foi usado para ajudar Jesus a alimentar toda aquela multidão. Então a gente tem que ser muito bom de coração, a gente precisa ajudar nosso próximo. A gente precisa dividir o que a gente tem, dividir lanchinho, dividir qualquer coisa, o brinquedo com as pessoas, com nossos amigos, com o nosso próximo, porque assim Jesus, Deus vai usar a gente. Ele vai poder usar a gente se a gente se oferecer para isso, certo? Gostaram da história? Então leia em casa com o papai e com a mamãe a história do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos aí em João 6. Tá bom? E aí depois conta pra mim como que foi a experiência de ler essa história muito legal, né? E aí agora a gente vai louvar o Senhor, agradecer, porque a gente aprendeu que a gente precisa dividir, a gente precisa amar o nosso próximo, amém? Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou. Gostaram do louvor? Um louvor lindo, não é verdade? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse ensinamento e que a gente seja igual esse menino que ajudou lá a alimentar a multidão, tá bom? Fechem os olhos. Deus, obrigado por seu ensinamento, obrigado por Jesus ter feito grandes milagres, grandes coisas em nossas vidas e por nos ensinar todos os dias através da sua palavra. Ensina, Senhor, que nós devemos dividir o que nós temos. Nós devemos amar o nosso próximo assim como a gente ama nós mesmos. Então, que o Senhor esteja no nosso coração para que a gente faça isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém! Hoje nós aprendemos sobre o herói menino. E aí depois vocês fazem a atividade e manda pra mim, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, fala pra mamãe e pro papai me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá? Um beijo grande, paz seja convosco e até a próxima!